Você já parou para pensar no impacto que o voluntariado pode ter na sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Quantas pessoas podem ser alcançadas pelo simples ato de cuidado e acolhimento? O serviço é uma das marcas mais fortes da cultura do Reino de Deus. Servir é uma forma de conectar-se a outras pessoas e tornar a jornada de fé ainda mais sólida. No servir, fortalecemos nossa fé e nosso compromisso com Deus. Voluntariado é expressão de fé, é um estilo de vida. Servir aos outros é uma demonstração viva de nosso relacionamento com Jesus. Cada ato de generosidade e compaixão reflete o amor de Deus. O serviço acolhe, integra e ensina mais sobre o que é o reino de Deus. Junte-se a nós e seja parte de uma cultura que coloque em prática a verdadeira essência do cristianismo: servir ao próximo com amor e dedicação. Viva a cultura do voluntariado! Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade a essa série abençoada, a cultura do voluntariado. Eu intitulei essa terceira mensagem da série da seguinte maneira: estamos recrutando. Estamos recrutando. Você que já acompanha as mensagens da série, que já acompanhou as outras mensagens, sabe que todos os domingos temos falado que você é a resposta de Deus para a sua comunidade de fé. Você é a resposta de Deus para a sua igreja local. E também a resposta de Deus em todo lugar que Ele te leva, em todos os lugares em que você está. Por isso nós estamos recrutando. Inclusive, a gente está quase tendo um alistamento aqui na igreja, né? Você já deve ter reparado que no domingo passado, esse domingo também, temos voluntários dos ministérios com o QR Code para você escanear a ficha e se voluntariar para algumas áreas, para a área que você escolher de serviço aqui na igreja. Hoje tem a equipe do MIMO, do Ministério Infantil, faça parte também desse ministério, e várias outras opções, oportunidades para você servir. Até coloquei aí na nossa tela a imagem de um soldado, né, um militar, apontando para você, porque é você que é a resposta de Deus aqui para essa comunidade. É quase um alistamento militar que a gente está fazendo, só que é um alistamento ministerial. E não é obrigatório, mas bem que poderia ser, né? Quem sabe a gente põe na Assembleia, né, pastor, a proposta de ser alistamento ministerial obrigatório. Olha que bênção. Bênção demais. Queridos, nós temos entendido pela palavra do Senhor que estamos aqui, estamos nesse mundo e também fomos colocados por Deus em nossa comunidade de fé, com o intuito de servir uns aos outros. E Marcos, capítulo 10, verso 45, vai nos trazer um registro importante a respeito de Jesus. E o texto diz que, pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, veio para ser servido, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido, sendo Ele, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E Ele nos dá o exemplo para que também nós tenhamos uma vida de entrega, de serviço, de dedicação ao outro. Então você não pode se enxergar como aquele que vai apenas ser servido. Olha como esse texto ele é intenso, né?
o texto que nós lemos de Marcos 10, 45 vai dizer: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Se nem mesmo ele veio para ser servido, por que tem uns alecrins dourados que acham que eles vieram para ser servidos? Né? Se nem mesmo Jesus veio para ser servido, que dirá nós? Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, nós vamos constantemente, em nossos cultos, em nossas atividades ministeriais, em nossos pequenos grupos, em nossos treinamentos, em nossos relacionamentos discipuladores, na nossa conversa do dia a dia aqui na igreja, nós vamos estar constantemente recrutando pessoas, identificando voluntários, despertando voluntários, chamando você para viver essa bênção e esse privilégio do serviço cristão. E falando sobre esse tema, e nós vamos enfocar no voluntariado na igreja local. O pastor Eduardo Reis, ele escreve que todos os voluntários dos quais uma comunidade precisa já estão sentados em seus bancos, em suas cadeiras. Então, os voluntários dos quais a Memorial precisa já estão aí. Eu estou olhando para eles, eles estão olhando para mim. Olha só que coisa maravilhosa. Todos os voluntários dos quais qualquer comunidade de fé, e a nossa não é diferente, precisa, já estão sentados em suas cadeiras. Você é esse que Deus quer usar. E nós vamos pensar sobre quem pode ser voluntário na igreja local. Porque pode ser um questionamento que esteja no seu coração. Será que eu tenho como ser voluntário, de fato, na minha igreja local? Será que eu posso? E eu quero ler com os irmãos o texto que também está na nossa tela, que é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 e verso de número 12. Paulo escreveu da seguinte maneira: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, com o propósito, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 11 e 12. Nesse texto nós vemos de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita, que Jesus, ele levanta alguns, sim, para estar à frente do rebanho. E o texto, na forma como Paulo escreve, vai dizer que Jesus levanta alguns com essa característica de apóstolo, outros como profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E nós chamamos todos esses de pastores, não é verdade? Esses que estão à frente do rebanho, mas você vai perceber, numa igreja como a nossa, que tem uma equipe pastoral diversa, você vai perceber que tem pastor entre nós com a característica mais voltada para a obra missionária, para a plantação de igrejas. Você vai ver que outro vai ter mais essa afinidade com a proclamação da palavra, mais desenvoltura com isso. Outro, você vai ver uma tendência evangelística, de anunciação do evangelho, das boas novas de salvação. Outro você vai ver com mais aquela característica do cuidado, né? do amor ali bem próximo, do cuidar do coração. Outro você vai ver com a característica de mestre, de ensino, com a inclinação para o ensino, para a parte de educação. Você vai ver essas características nas vidas dos pastores, como por exemplo em nossa comunidade de fé. Mas nós chamamos todos esses que estão à frente do ministério de pastores. E estes que estão à frente do rebanho,
Não é a eles que cabe a obra do ministério, não é só a eles que cabe a obra do ministério, o serviço, o voluntariado na igreja, o trabalho da obra do ministério não cabe só àqueles que estão à frente do rebanho. Paulo é muito claro e ele diz que estes que estão à frente do rebanho, eles têm o objetivo de preparar, de capacitar, de treinar, de instrumentalizar, de dar as orientações para que os santos, e quem são os santos? Fala eu. Fala mais forte, eu. Isso, nós somos os santos. Nós somos os santos. E nós, todos nós, fazemos a obra do ministério, exercemos a obra do ministério. Todos nós. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, você precisa ter isso muito claro na sua mente e no seu coração. A obra do ministério, o trabalho a ser realizado na igreja do Senhor não é prerrogativa somente dos que estão à frente do rebanho. É um privilégio de todos os santos. É um privilégio seu. Essa passagem que nós lemos de Efésios 4, verso 11 e verso 12, bem como todo o Novo Testamento, visualiza a obra do ministério não como prerrogativa de uma elite clerical, entre aspas, né? Mas, de fato, a obra do ministério é uma bênção, é um privilégio do qual todos nós devemos participar. Se você é um discípulo de Jesus, se você caminha com Cristo, se você tem um relacionamento com Jesus, Ele é o seu Senhor e seu Salvador, você faz parte do povo de Deus, você faz parte dos santos, e a obra do ministério é para você também. Queridos, é por isso que outros textos vão nos dar essa mesma ideia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Assim, nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que somos povo de Deus, também somos chamados de sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes. Nós somos aqueles que exercem a obra do ministério. É isso que nós denominamos de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós seremos e devemos ser usados na obra do ministério. Eu acho muito lindo, lá no texto de 1 Tessalonicenses, nós não vamos abrir e nem vamos colocar na tela, mas depois você pode ler com calma na sua casa. O texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 2 e 3, Paulo vai dizer o seguinte: nós, ele e Silas, nós sempre damos graças a Deus por todos vocês. Ele está escrevendo para a igreja em Tessalônica. Nós damos graças a Deus, agradecemos a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Porque nos é sabido da fé operosa de vocês, diz o verso 3, do amor fraternal abnegado, da convicta esperança e perseverança em Cristo Jesus que vocês têm. Eu acho lindo esse texto porque Paulo diz: nós damos graças a Deus por todos vocês. E todos vocês estão incluídos nisso que Paulo diz a seguir. Todos vocês têm
tido uma fé operosa, uma fé que produz trabalho, serviço. Todos vocês têm tido um amor abnegado, um amor entregue, vocês têm se doado pela causa do reino de Deus. Todos vocês. Paulo, ele não diz em sua carta: nós damos graças a Deus por vocês que estão à frente do rebanho. Nós damos graças a Deus por vocês que conduzem as reuniões. Nós damos graças a Deus por vocês que cantam. Nós damos graças por vocês que fazem isso ou aquilo. Ele diz: nós damos graças a Deus por todos vocês. Porque todos estavam expressando uma fé operosa. E um amor que não era um amor só de palavras. Como diz 1 João 4, 7 e 8, que não devemos amar só de palavras. Queridos, nós queremos ser essa comunidade em que todos entendem o seu papel, em que todos entendem que nem mesmo Jesus veio para ser servido, e nós também não estamos aqui só para ser servidos. A nossa comunidade de fé, ela é regida, a igreja do Senhor, ela é regida pelos mandamentos recíprocos. E o que são os mandamentos recíprocos? São todas aquelas palavras imperativas, são todas aquelas instruções ordenativas que possuem essa palavrinha, essa expressão, uns aos outros. Então a igreja, ela é regida por esses mandamentos recíprocos. E a Bíblia, ela nos traz pelo menos 25 mandamentos recíprocos. Algumas contagens dão até mais, porque os mandamentos se repetem. Alguns dizem que há uma pequena variação entre esse e aquele, e acabam que contam um pouco a mais. Mas existem pelo menos 25 mandamentos recíprocos, e são esses mandamentos de mutualidade que regem o povo de Deus. E esses mandamentos são, por exemplo, amemos uns aos outros, orem uns pelos outros, deem suporte uns aos outros, ensinem uns aos outros, e tantas outras instruções com essa expressão uns aos outros. É isso que rege o povo de Deus, essa dimensão do uns aos outros. Então vamos ser servidos? Sim, vamos ser servidos pelos nossos irmãos, mas não só isso, nós também vamos servir. O voluntariado do outro vai me atingir, vai me alcançar, vai me abençoar, sim, mas o meu voluntariado também vai atingir o outro, vai abençoar os meus irmãos na fé. Assim que devemos caminhar. Guarde bem no seu coração essa frase: exercer a obra do ministério não é prerrogativa de alguns, é privilégio de todos. Exercer a obra do ministério não é prerrogativa de alguns, é privilégio de todos. Então, sabedores dessa verdade espiritual, vamos para o segundo e último ponto dessa mensagem. Que tal parar com as desculpas? Que tal parar com as desculpas? Há um relato no livro de Atos, está no capítulo 9, do verso 36 em diante, que fala sobre uma discípula de Jesus, que nos ensina muito a respeito do serviço cristão. Eu não coloquei todo o texto na tela, para não ficar muita informação.
Algumas coisas estão suprimidas, mas eu vou ler do verso 36 ao 39, todo o texto de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, 36 a 39. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizendo: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E o texto continua até o final do capítulo, dizendo que Pedro ora por aquela discípula e ela volta à vida. Deus traz ela de volta à vida e a notícia se espalha, muita gente se converte. Depois você lê com calma também esse texto. Meus irmãos, Tabita, ela demonstra ter um coração voluntário em prol da causa do Evangelho. Em prol das coisas de Deus, em prol da obra de Deus. Ela demonstra ter um coração voluntário e ela não dava desculpas quando o assunto era servir. Por que eu falo que ela, para mim, não dava desculpas quando o assunto era servir? Em primeiro lugar, vamos entender que ela já atende aquele primeiro requisito, né? Quem pode ser voluntário, quem pode servir? Todo aquele que entregou o coração para Jesus. Ela é chamada de discípula. Está lá no verso 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita. E é muito interessante a gente olhar esse termo, porque é a única vez em toda a Bíblia que o termo discípulo, aluno, seguidor, é a única vez em toda a Bíblia que o termo discípulo aparece no feminino. Ela é a única mulher, não porque não houvesse outras discípulas. Lógico que havia mulheres que se converteram, que passaram a viver para Deus, a viver para Jesus, a copiar o exemplo de Jesus, a aprender com os ensinamentos de Jesus. É lógico que havia muitas mulheres assim, mas em toda a Bíblia, ela é a única mulher que é chamada de discípula. Tanto era a intensidade com a qual ela vivia a sua fé. Não tinha outra forma de qualificá-la, senão dessa maneira. Ela copia Jesus. Que lindo. A gente sabe que naquele tempo, na época em que o texto foi escrito, naquele lugar, as mulheres não ganhavam tanto destaque. Mas Tabita, mesmo assim, ela recebe esse destaque quanto ao seu qualitativo. Ela era uma discípula. Irmãos, por que então, vamos voltar à nossa pergunta, que ela é alguém que não dava desculpas quando o assunto era servir, quando o assunto era se voluntariar em prol da obra de Deus, em prol da causa de Deus? Por que ela não dava desculpas? Em primeiro lugar, meu irmão, porque ela não era alguém que ficava dizendo, que ficava apegada ao fato de ser nova na fé. Ela era uma pessoa nova na fé, sabiam disso? Porque o cristianismo que começa ali em Jerusalém, ele, depois do martírio de Estevão, começa
a se expandir para outros lugares, porque houve a dispersão dos cristãos, e começa a chegar em outras regiões. Então, o evangelho tinha chegado na região dela, ali em Jope, não há muito tempo. Provavelmente, é possível que ela tenha sido uma das pessoas convertidas por meio do ministério itinerante do evangelista Filipe, lá em Atos capítulo 8, final do capítulo 8, lá no verso 40. Não tem como a gente afirmar, mas a gente sabe que a expansão do evangelho estava em seus primeiros momentos. Então o evangelho não tinha chegado até ela há muito tempo. Ela era alguém nova na fé. E ela não ficava pensando, puxa, eu sou muito nova nesse negócio de ser cristã, de ser seguidora de Jesus, de andar nos ensinamentos de Jesus, então eu não posso fazer nada. Ela não dava esse tipo de desculpa, por exemplo. Aí, a gente percebe que ela também não dava uma outra desculpa, que é uma desculpa muito comum no meio eclesiástico, nas igrejas. Não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu sei fazer. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu só sei chegar aqui e sentar. Ela não dava esse tipo de desculpa, porque o que ela sabia fazer? Ela sabia costurar. E foi isso que ela colocou nas mãos do Senhor, para que Ele pudesse usar como Ele desejava. E ela começou a fazer os vestidos, as roupas, para cuidar das viúvas, daquelas desamparadas que estavam em sua cidade. E ela também ajudava, dava as suas contribuições para as pessoas que estavam em necessidade financeira. Ela fazia o que podia com o que ela tinha, e ela estava impactando a sua região. Ela estava impactando a sua cidade. Há uma comoção quando aquela mulher morre. O povo, os outros discípulos, as outras pessoas que já haviam se convertido também ali, vão procurar Pedro e vão chamar Pedro para ir até onde Tabita tinha morrido, porque descobrem que Pedro está ali por perto. Então as pessoas, elas veem Tabita como alguém muito importante, alguém muito relevante para elas. Ela estava realmente impactando aquele lugar onde ela morava. E aí as viúvas, elas estavam chorando, elas estavam sentindo muito a perda daquela preciosa vida. Então, aquela mulher estava sendo resposta de Deus. E você é a resposta de Deus. Precisa se enxergar como a resposta de Deus aqui para a tua igreja e para todos os lugares em que você está. Ela não dava desculpas, não sei o que fazer, não tenho como fazer. E ela, não dá para saber se ela era uma mulher de recursos ou não. Alguns vão dizer que ela era uma mulher que não tinha muitos recursos, porque quando ela morre, diz o texto que o corpo dela foi lavado. E as pessoas com mais recursos, diz a história, diz a tradição, que aquelas pessoas eram ungidas com óleos aromáticos, com perfumes, com especiarias, não só banhadas. O texto não diz essas coisas, diz apenas que o corpo dela foi banhado. Outros vão dizer que ela devia ter recursos, sim, porque ela tinha como comprar os tecidos para fazer as roupas, para confeccionar as roupas. E também a informação de que havia um quarto superior diz, talvez, que ela tenha alguns recursos. Não importa isso, a gente não tem essa informação, mas o que nós sabemos é que ela disponibilizava o seu tempo, o seu talento e os seus recursos. Ela disponibilizava a vida dela por completo, em prol da causa do Evangelho, em prol da obra de Deus.
E ela não dava desculpas para não agir dessa maneira. Ela não dava nenhum tipo de justificativa. Não tem o que eu faça. Não tem como. Eu não sei. Eu sou muito nova na fé. Já deu o meu tempo, eu já fiz muita coisa. Meus irmãos, nós precisamos parar com as nossas desculpas. Porque Deus quer nos usar de uma maneira poderosa. Queridos, vocês podem estar pensando, talvez alguns estejam pensando, é fácil para o pastor falar, porque ele tem algumas facilidades que eu não tenho, porque ele consegue. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, eu cheguei nessa igreja quando eu tinha 15 anos de idade. Os irmãos que me conhecem daquele tempo sabem que eu não tinha coragem de abrir a minha boca. Eu chegava mudo e saía calado. As pessoas me diziam, que não sabiam como que era a minha voz. Eu lembro de uma vez que, numa classe de jovens, eu dei uma contribuição, dei minha opinião lá na Escola Bíblica dos Jovens. Aí teve uma jovem que não segurou a surpresa. E ela falou, poxa, eu não sabia que a voz dele era desse jeito. Mas Deus, Ele começou a trabalhar no meu coração. E Deus vai despertar o seu coração também. Porque é assim que Deus faz. Tem gente que fala que existe um tipo de crente que é o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Eu digo que não existe esse tipo de crente. Porque se você é salvo e está sentado, o Espírito Santo vai começar a gerar insatisfação no seu coração. Como ele começou a gerar insatisfação no meu coração. E aí eu falei, mas o que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa fazer, eu não sei fazer nada. Eu nem tenho coragem de fazer coisa nenhuma. Mas estava aquele incômodo santo no meu coração. E aí eu mandei um e-mail para a pastora Angélica, falando de algumas ideias. Porque eu pensei, tudo que eu posso fazer é escrever algumas ideias e falar para que a pastora Angélica, a rede de jovens, execute essas ideias. É a minha contribuição. E ali ela me chamou para conversar. E depois ela falou, olha, apresenta essas ideias lá no culto dos jovens, E eu não queria fazer nada disso, mas havia aquele incômodo santo no meu coração. E ali depois, Deus vai trabalhando, Deus vai incomodando, e a gente vai simplesmente dando o primeiro passo. E Deus vai conduzindo tudo. Então somente se disponibilize. Depois eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens missionárias, trabalhar um pouco no Ministério de Comunicação, conhecer o Ministério de Teatro, até para trabalhar a minha timidez também. E Deus foi fazendo a obra. Tinha gente, você vê o quanto que eu era muito na minha, muito reservado. Tinha gente que falava que só foi me ouvir falar alguma coisa, porque quando Deus começou a me incomodar, e eu resolvi experimentar também alguma coisa no Ministério de Comunicação, para gravar vídeos, editar, E também o Ministério de Comunicação era responsável por ler os testemunhos na hora do batismo. E tinha gente que falava, eu só ouvi sua voz porque você leu o testemunho ali no batismo. Se não fosse isso, não havia outra forma de ouvir a sua voz. Então eu quero dizer para você, dê só o primeiro passo. Se coloque à disposição. E aí, o Espírito Santo vai te conduzindo. O Espírito Santo vai te usando mais e mais. Dê o primeiro passo. Vai para um pequeno grupo, se você não estiver no pequeno grupo. Ali no pequeno grupo você vai também ter a oportunidade de, num grupo menor, exercer seus dons e seus talentos. Foi assim comigo também. Quando eu fui para um pequeno grupo, daqui a pouco surgiu uma oportunidade de compartilhar um estudo, de partilhar um estudo daqueles. E a gente tinha, naquele tempo, uma apostilinha com os estudos da série.
E aí eu lembro que o primeiro estudo que eu dei o estudo de cabeça baixa, mexendo no espiral da apostila. Mas eu disse sim àquele incômodo santo no meu coração. E a partir dali, Deus foi fazendo coisas, e Ele vai fazer na sua vida também. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti, porque sabemos que o Senhor quer usar a nossa vida. Temos ouvido, temos sido confrontados nesse sentido, mas não só confrontados, temos sido alcançados por esse ensinamento precioso, cada vez mais, ó Pai. Esse ensinamento de colocar a nossa vida à disposição do Teu reino. Ó Pai, nós queremos dizer sim. Queremos dizer sim. Nós não queremos, ó Pai, ficar resistindo ao incômodo santo que o Senhor gera no nosso coração. Mesmo com os nossos medos, mesmo com a série de explicações e justificativas que nós damos para nós mesmos e para o Senhor também, nós queremos dizer sim. E a partir daí, a partir desse primeiro passo, temos a certeza de que o Senhor vai fazer grandes coisas em nós e por meio de nós. Nós agradecemos, ó Pai, e que o nosso coração se incline para Te servir, para Te honrar, para Te adorar, para nos voluntariar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.